Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Ribeiro. Na aula de hoje nós vamos passar as instruções para a atividade APO da aula número 4 da disciplina de Gestão Financeira e Captação de Recursos. Basicamente nessa aula nós vamos fazer as operações mais básicas para inserção de dados no R e manipulação básica desses dados. Então, nessa aula, nós teremos como tarefa inserir esta tabela, que eu vou colocar aqui, com a variável Ibovespa e a variável ROI e seus respectivos valores. Nós vamos fazer isso manualmente no ROI. Nós vamos criar uma tabela e tirar algumas medidas em relação a essa tabela lá no RStudio. Então, os valores são, para Ibovespa, 1, 2, 3, 4 e 5. Para o ROI, 1, 2, 4, 5 e 8. Então, lá no nosso programa, no R, nós vamos inserir essa tabela. Aqui nós temos o visual do RStudio e o primeiro passo é nomear as variáveis. Então, nós vamos nomear a variável Ibovespa. Vamos chamar de Ibov. Ibov, colocar tudo minúsculo para facilitar depois a utilização da variável. Menor menos, com esse comando a gente está dizendo que Ibovespa ou Ibov é alguma coisa. Que coisa? Um vetor. Então, uma coluna C, abre parênteses, e aí colocamos valores, 1, 2, 3, 4 e 5, separados por vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, sem vírgula, porque é o último valor, e dá o Enter. Ali aparece ao lado, no Global Environment, os valores da variável Ibovespa. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a variável ROI. Para a variável ROI, nós digitamos R, O, E, menor menos, C, abre parênteses, 1, 2, 3, aliás, 3 não, 4, né? 1, 2, 4, 5,8, Enter. E ali nós temos os dados para a variável ROI. Agora, para colocá-los numa tabela, a gente vai nomear essa tabela. Vou chamar isso de tabela 1. Tabela 1. Menor menos, porque tabela 1 é o quê? Uma tabela. Tabela no R é o comando data.frame. Então, data.frame, abre parênteses, e seleciona as variáveis. Variável Ibov, vírgula, separadas por vírgula, variável ROI, e dá o Enter. Ali já aparecem os valores agora para a tabela 1. Se a gente quiser observar essa tabela, a gente digita tabela, o mesmo nome, 1, e dá o Enter. Ali tem 5 valores para Ibovespa e para ROI. Agora, vamos tirar medidas em relação a cada variável. Por exemplo, vamos tirar a média do Ibovespa. Então, a coluna Ibovespa tem os 5 valores. Média é o comando min. Então, apertamos M-E-A-N, min, abre parênteses, e digitamos a variável Ibov. Dá o Enter. Depois, se quisermos tirar a média do ROI, é o mesmo comando, só com a variável ROI. Então, a média do Ibov é 3, saiu ali o resultado. Agora vamos ver a média do ROI. Min, abre parênteses, ROI. Tem ali o resultado 4. Agora vamos supor que a gente queira o desvio padrão. Como que se calcula o desvio padrão da variável Ibov, por exemplo? Então apertamos SD de Standard Deviation, que é desvio padrão em inglês,
abre parênteses, selecionamos IBOV e damos um Enter. E agora a mesma coisa para o ROI. O desvio padrão do IBOV é 1,58 aproximadamente. IBOV, comando SD. SD, abre parênteses, ROI. Desvio do ROI 2,74 aproximadamente. 2738613 mais precisamente. Agora vamos calcular a correlação entre essas duas variáveis. Como que a gente calcula a correlação? A correlação é calculada com o comando CORE. CORE, abre parênteses, selecionamos as variáveis IBOV, vírgula, ROI. E damos o Enter. 0,9815. E agora, se quisermos calcular, por exemplo, a regressão simples do ROI em função do IBOV, o ROI passa a ser o Y e o IBOV o X. Então a gente pode criar um objeto, né? Vamos chamar isso de regressão 1, vou chamar de regress 1. Regress 1 é o nome do objeto, então vou pôr menor menos. E agora vou pôr o comando para regressão, LM, de Linear Model. Abre parênteses. E agora eu coloco as variáveis que eu quero criar em cima desse Linear Model. Eu quero uma regressão do ROI contra o IBOV. Então, ROI, til, que é o comando para isso, espaço, IBOV. Aqui não é vírgula, é o til no modelo linear. Então, Enter. O objeto regress foi criado. Agora, se eu quiser saber os coeficientes disso, eu vou pedir um resumo, um summary do regress 1. Summary. Menor, abre parênteses, regress 1. E dou um Enter. Ali eles saem os resultados. O que nos interessa nesse momento são os coeficientes, né? O intercepto menos 1,1 e o valor que multiplica x, o beta x, 1,7. Então isso quer dizer o quê? Que o ROI é igual a menos 1,1, que é a constante, mais 1,7 vezes x. E assim a gente tem uma equação de regressão linear simples do ROI em função do IBOV. A tarefa que vocês devem fazer agora é a mesma tarefa, com os mesmos nomes de variáveis, por exemplo, mas eu vou mudar os valores. Então, se a gente for lá para a nossa lousa, a gente vai usar esses valores. Isso aqui foi um exemplo. Então, isso aqui é um exemplo. Agora, o exercício. Vocês vão fazer a mesma coisa nesse exercício com as variáveis com valores diferentes, IBOV e ROI. IBOV 1, 3, 4, 5 e 7. Descer um pouquinho aqui. 1, 3, 4, 5 e 7. E o ROI 2, 4, 6, 9 e 11. E vão responder as perguntas e os testes em função do que a gente fez, só que agora com esses valores, que é a tarefa que vocês devem realizar em casa para a APO. Valeu, pessoal, um grande abraço e até o próximo.